Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nesta quinta-feira com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começamos hoje pelo Campeonato Mundial de Clubes. 2 jogos acontecem nesta quinta-feira. Tigres do México contra Ulsan Hyundai da Coreia e também Aldo Ahly contra Al Ahly. Os 2 jogos são válidos pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Quem vencer o duelo entre Tigres do México e Ulsan Hyundai joga contra o Palmeiras. Já o vencedor de Aldo Ahly e Al Ahly joga contra o poderoso Bayern de Munique. Jogos esses que acontecem no final de semana. Falando sobre o clássico desta noite, apesar de Flamengo e Vasco terem objetivos distintos no Brasileirão, há um quesito que os coloca em pé de igualdade: o número de gols anotados por Gabigol, Pedro e Cano. Cada um deles fez 23 na temporada, mas há alguns fatores que diferem os artilheiros. A minutagem da dupla rubro-negra, por exemplo, é menor, com diferentes lesões e ausências por convocação. Só no caso de Pedro, desfalcaram bastante o Flamengo na temporada. Gabigol jogou 38 das 65 partidas, enquanto Pedro atuou em 49. Por outro lado, dos 50 escassos gols feitos pelo Vasco na temporada, média inferior a 1 por jogo, 23 são de Cano, o que corresponde a 46% do total dos gols marcados pelo time do Vasco. Os gols da dupla rubro-negra somados correspondem a apenas 37,3% dos 123 gols que o Flamengo já marcou nesta temporada. E aí, quem leva a melhor hoje, Vasco ou Flamengo? Pedro e Gabigol ou Cano? A gente vai descobrir logo mais e te conta amanhã aqui no Papo de Esporte. Vamos seguir falando então sobre Brasileirão Série A, jogos de ontem, quarta-feira. Grêmio e Santos ficaram no 3-3 em um grande jogo na Arena. O Bragantino venceu mais uma e tá de vez na briga por uma vaga na Libertadores. 2-0 para cima do Atlético Goianiense. Corinthians venceu em casa e de virada o Ceará por 2-1. O Fluminense, talvez dono da campanha mais surpreendente da competição, venceu mais um jogo, desta vez fora de casa, contra o Bahia. Com isso, a tão sonhada vaga na Libertadores da próxima temporada está cada vez mais próxima. Com gol de Luiz Henrique, o tricolor engatou a 3ª vitória consecutiva nesta reta final de Brasileirão. Visivelmente mais organizado, o time de Marcão recuperou a compactação defensiva e cresceu em momento crucial da competição. Venceu mais uma então, no próximo, jogo dificílimo, com o Atlético Mineiro, que briga pelo título. Brigava mais, né? Porque a situação pode ficar um pouco delicada caso os seus adversários diretos, Flamengo e Inter, vençam hoje. Porque o Atlético, que geralmente tem dificuldades em jogar fora de casa, não fez uma boa partida nesta quarta e perdeu para o virtualmente rebaixado Goiás, que é dos 3 que estão ali próximos da Série B, o que ainda briga mais arduamente para tentar permanecer. Vitória do Esmeraldino então por 1-0. Vamos dar uma passada na tabela antes de falarmos dos jogos desta noite e da sequência da rodada 34. O Inter lidera com 65 pontos, Flamengo tem 61, Atlético Mineiro tem 60, São Paulo 58, Fluminense em quinto 56, por enquanto com uma vaga na pré-fase da Liberta, Palmeiras 53, Grêmio também 53. Em oitavo, o Corinthians tem 48, Bragantino 47, Santos 46. A turma dos 45 segue com Atlético Paranaense, Ceará e Atlético Goianiense. O Vasco aparece com 37, Bahia tem 36, Sport 35. Na zona de rebaixamento, o Fortaleza também tem 35. Goiás chegou a 32 pontos e ainda sonha em permanecer na primeira divisão. Situação praticamente definida mesmo para Coritiba com 28 e Botafogo com 24. Por falar em Botafogo, o time pode ser rebaixado inclusive amanhã, caso perca para o Sport. Se empatar, ele ainda estará na briga, porque o Bahia perdeu. E se vencer, da mesma maneira, também estará vivo na Série A do Brasileirão. Agora, o time de Eduardo Barroca não vence há um turno dentro de casa, e é isso que dificulta ainda mais a briga contra o rebaixamento. O alvinegro leva consigo a marca de pior mandante entre todos os clubes da competição e joga agora contra o pior visitante, que é o Sport. Em casa, no Newton Santos,
Botafogo conseguiu apenas 2 vitórias, sobre o Palmeiras em 7 de outubro e contra o Atlético Mineiro, ainda na 4ª rodada da competição. A situação do Botafogo, infelizmente, é muito complicada. Falando dos jogos de hoje, então, para encerrarmos por aqui o nosso Papo de Esporte desta quinta, jogam Fortaleza e Coritiba às 18h30 no Castelão. Mais tarde tem Flamengo e Vasco no Maracanã, às 9 da noite. Mesmo horário para Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada. Amanhã, sexta-feira, tem Botafogo e Sport no Newton Santos. E a rodada se completa apenas no dia 19, com São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Jogo adiado porque o Palmeiras está no Catar para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Amanhã tem muito mais por aqui e eu espero por você. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.